Como dissemos ontem, o horário eleitoral foi retomado nessa sexta-feira e ele voltou com tudo, como diz o Andreasa. Vamos falar primeiro sobre Bolsonaro. O programa do candidato no rádio e na TV associou o PT à Venezuela e contou a história do Foro de São Paulo. Ele também mostrou um Bolsonaro família e emotivo. O candidato chora ao falar da mulher Michele e aparece ao lado da filha Laura, de 7 anos. E aí, hein, Joel? Bom, tivemos aí uma primeira vez que a gente pôde ver um pouco do que vai ser a estratégia aí dos candidatos em suas propagandas. Bolsonaro começou atacando, né, Fórum de São Paulo, essa grande conspiração que vai dominar a América Latina toda, ou queria dominar aí para trazer o comunismo. E o Haddad também citando aí os supostos riscos à democracia do Bolsonaro. Eu já acho que essa campanha está cada vez mais baseada numa histeria, num medo, num fantasma do que o outro lado pode ser, do que concretamente pensar como vai ser, assim, de fato, um possível governo Bolsonaro, um possível governo Haddad, sem dar vazão para as grandes teorias de conspiração, para Foro de São Paulo, para a ditadura, volta da ditadura militar, ou o que quer que seja. Vamos pensar um pouco mais como é que vão ser essas campanhas, e isso como é que vão ser essas presidências, isso a gente não viu, né? A gente viu esse lado família, também era esperado, é um grande tema aí. Bolsonaro, por quê? Porque falou que a filha seria o momento de que ele fraquejou, né? Então apareceu a filha, o xodó dele ali, dando um carinho muito grande pela filha e tudo mais, e o Haddad também. Nossa, é abortista, é contra a família, não sei o quê. Não, é casado há 30 anos. A gente vê como essas brigas muito ideológicas passam longe da realidade concreta das pessoas e dos projetos, né? Então eles estão aí respondendo um pouco a isso. A campanha se dá muito nesse campo, mas eu temo que seja um campo distante da realidade política, econômica, social que o Brasil vai enfrentar a partir do ano que vem. O que você achou, hein, Vera Magalhães? Você que colocou em primeira mão muita coisa aí nas redes sociais. Pois é, ontem eu já estava dormindo quando chegou esse programa do Bolsonaro, aí tive que vir e correr aí para publicar. Eu estava acordado, eu li. É? Eu não, já estava dormindo, que eu acordo cedo, mas tudo bem, a gente acorda em nome da notícia. Eu achei que tem mistificação de todo lado ali, Silvio. Tem os candidatos querendo vestir roupas que não são as suas usuais do dia a dia. Sabe quando você veste aquele sapato para ir num casamento e que ele fica meio apertado no seu pé? Me pareceu algo assim, não tanto nas propagandas de TV, mas nesse dia a dia. Hoje o Haddad foi até na missa, comungou ali. Não é algo que seja corriqueiro do dia a dia do petista. A gente não via o Haddad indo à missa nos 4 anos em que ele foi prefeito aqui de São Paulo. Isso tudo faz parte de uma tentativa de se mostrar aos olhos do eleitor de uma maneira um pouco diferente do que eles são. Joel falou, esse recurso à filha e à mulher no programa do Bolsonaro, ele chorando, tenta suavizar a imagem do candidato diante do público feminino, que ainda hoje, mesmo com a sua vitória ali expressiva no primeiro turno, a sua maioria expressiva, ainda é o público feminino mais reticente, o mais distante dele. As mulheres ainda hoje respondem pela maioria dos indecisos nas pesquisas. Então, é um aceno a este público. No ponto de vista técnico, eu que esperava uma coisa mais simples, achei o programa sofisticado, tanto do ponto de vista do enredo, fortemente ideológico num primeiro momento e muito emotivo num segundo, e também muito bem feito do ponto de vista técnico, por uma produtora do Rio de Janeiro, a M4, segundo as fontes que me passaram, fontes da campanha do Bolsonaro que me passaram o programa em primeira mão, me disseram. E o do Haddad, de novo, tentando mostrar esse moço família, que não era a prioridade dele antes. O Haddad sempre foi alguém que procurou se mostrar como um intelectual, fez USP, fez Direito, depois Economia, etc. Depois foi professor da USP, professor do INSPER. Ele aceitou colocar de lado a sua própria trajetória para primeiro se travestir de um emissário do Lula e aquele que incorporaria o Lula, e agora esse pai de família, neto de um líder religioso, casado há 30 anos, nunca foi essa a roupagem do Haddad, sua persona pública. Então eu acho que quando as coisas partem para você tentar mostrar algo muito diferente do que é a sua trajetória, você pode desconfiar de ruídos depois da eleição. Pois é, e aí, hein, Andreasa, que beleza esses candidatos na TV.
Silvio, são duas coisas claramente, né? Uma é a mensagem político-eleitoral, é aquilo que os candidatos apresentam em busca do voto. Nesse sentido, considerando especificamente essa primeira aparição pública na televisão, primeiro programa de televisão no segundo turno, considero que a mensagem do Jair Bolsonaro tem mais efeito, é mais eficiente, mais eficaz, mais bem construída, porque explora a mitologia que trouxe o Jair Bolsonaro até aqui. O aspecto da possível venezuelização do Brasil, algo que nós sabemos que não é possível. O Brasil jamais será Venezuela, porque o Brasil, eu insisto nesse ponto, tem economia de mercado, uma instituição suficientemente sólida para reagir às tentativas de rebaixamento da nossa vida pública. Tem, de resto, as instituições republicanas, né? Nós não dependemos exclusivamente do petróleo, como era o caso da Venezuela, como é o caso da Venezuela, pré-condição para que o país fosse tomado por aquela anarquia miliciana em que consiste hoje. O Brasil tem outra categoria. Tá? Então, a ameaça da Venezuela bolivariana não existe para nós, mas como mensagem de parte do Bolsonaro, investindo sim, como disse o Joel, em certa histeria, é muito eficaz, colabora para a construção da persona Jair Bolsonaro. Idem, porque é coerente com o seu discurso até aqui, se apresentando como um pai de família, mostrando a filha, o casamento. Não há uma novidade no discurso do Jair Bolsonaro. A pregação dos valores tradicionais é muito antiga, de modo que, uma vez apresentada, mostra coerência em termos de discurso e consistência com relação em sua história. Já quando a gente pensa na propaganda do Fernando Haddad, aí fica difícil de acreditar. A primeira pergunta é: para quem o Fernando Haddad está falando? Que público ele busca alcançar? Começou com a mudança da logo, o vermelho sai, o Lula sai, surge o Haddad verde e amarelo. De repente, esse discurso de família, as pessoas nem sabiam que o Haddad era casado. Isso nunca foi importante na constituição da persona do Fernando Haddad, esse vaidoso. Muito pelo contrário, sempre se vendeu, goste-se ou não, como um intelectual de origem marxista, independente, algo ateu, porque agora está frequentando igreja, mas algo ateu e que renovaria o PT do ponto de vista da intelectualidade, se afastando da base sindical. Chegou até aqui quase a 30% no primeiro turno, trazendo o Lula consigo, ou melhor, trazido pelo Lula. E, de repente, o Lula desaparece absolutamente da sua campanha. Ele acha que as pessoas não percebem isso? E mais, ele acha que, tendo chegado aqui com o Lula, pode ir além, suprimindo absolutamente o Lula? Quem é o Fernando Haddad? A pergunta fundamental é essa. Goste-se ou não, nós sabemos quem é o Jair Bolsonaro. Há anos nós sabemos ao que veio. E o Fernando Haddad? Até ontem, cavalo do Lula. Chegou até aqui como o cavalo do Lula. De repente, sem nenhuma transição percebível, se torna uma pessoa independente e vem pedir o seu voto falando em família, em religião, em valores que sempre desprezou. Quer enganar quem? Está falando para quem? Então, para encerrar essa primeira intervenção, pensando exclusivamente do ponto de vista da mensagem, da comunicação política eleitoral, a primeira aparição no segundo turno, comparando os dois candidatos, o Jair Bolsonaro, acredite-se ou não no que propõe, não é disso que eu estou falando. A primeira aparição do Jair Bolsonaro deu de 10-0. Deu de 10. E outra coisa, tem que parar com essa mania, tá? Eu fiz a crítica a essa pregação de que o Brasil vai virar Venezuela. Isso rebaixa o debate público, investe na histeria, não é um risco possível, plausível. O Brasil nunca foi a Venezuela, então é ruim, muito ruim da parte do Bolsonaro que isso aconteça. Da parte do Haddad, é essa pregação insistente que o Bolsonaro é nazista e fascista e de que os eleitores do Bolsonaro são essencialmente violentos, estão seguindo um comando desde cima para agredir as pessoas. Quer dizer, é uma banalização do discurso eleitoral, é um rebaixamento do debate público, algo que não faz bem. A pergunta fundamental agora, que ainda não apareceu nessa campanha, e eu não sei se aparecerá, o tratamento necessário é o seguinte: são esses dois indivíduos preparados
Tem eles condições intelectuais e de vida mesmo, de experiência, bagagem? São competentes, preparados para governar o Brasil? E aí a resposta é ruim. Quero ver alguém dizer que são. Não são.